Olá, sejam bem-vindos a mais um Caminhos da Escola. Ser professor no Brasil já foi sinal de status, profissão que inspirava e merecia respeito da sociedade. Mas não é de hoje que essa carreira anda desvalorizada. Baixos salários, falta de investimento e incentivo à melhora profissional e em cursos de atualização. O programa de hoje vai mostrar que a melhor forma para recuperar o prestígio da profissão e melhorar a qualidade de ensino é investir na formação dos professores. Vamos conhecer a história de dois professores com muita vontade de aprender, que investiram em formação e melhoraram suas aulas. Não pensei em um objetivo diferente nem para mim, nem para meus alunos. Agora não, eu penso para mim e para meus alunos também. Vamos voltar à Escola Estadual Carlos Augusto de Queiroz da Rocha para a terceira parte do desafio dos alunos. Estanque o sangue. Tipo de sangue. O negativo. Caminhos da Escola tem ainda uma conversa com uma medalhista olímpica que continua batendo um bolão fora das quadras. Então, quando você aprende como se constrói conhecimento, isso é um clique, isso não é teórico, né? Aí você aprende qualquer coisa na vida, né? O Caminhos da Escola de hoje começa no Jardim Miriam, em São Paulo, onde vamos conhecer a Escola Carlos Augusto de Queiroz Rocha. Quem vai mostrar tudo pra gente é o diretor Geraldo Guedes. Quantos andares são de escola? São 4, né? Os dois superiores são salas de aula, o primeiro andar que fica o refeitório e esse pátio onde fica a secretaria e a área deles de recreação. Diretor, me responde uma coisa. Para agora, o que você acha que a escola precisa? A gente precisa de conseguir cada vez mais projetos e propostas que façam o aluno ter vontade de vir para a escola. Porque o aluno tem lá os problemas familiares, ele tem a violência, tem a televisão, tem a mídia, tem toda essa influência, mas quando ele entra dentro da escola, ele parece que tem um mundo novo, um mundo diferente, possibilidades podem se abrir e eu acho que é isso que a gente tem que estimulá-los com propostas e projetos que façam com que esses alunos cada vez mais gostem da escola e gostem de aprender. Ser professor não é apenas falar numa sala cheia de alunos. Saber passar conhecimento é um dom que se aprende e se aprimora. Aqui na Escola Municipal Carlos Augusto Queiroz, em São Paulo, a gente encontrou uma sala com uma sigla um tanto quanto curiosa. Chama Sala de SAP. E eu vou conversar com a professora Maísa para saber o que significa essa sigla e também para perguntar como os professores daqui se mantêm atualizados. Com licença. Tudo bom, professora Maísa? Sim. Obrigado por receber a gente, viu? Tudo bom, gente? Bom dia. Como vão? Ixi, câmera, já viraram a cara. Professora Maísa, eles são assim sempre envergonhados? Não? Eles são muito ativos. Professora, conta pra gente o que significa a sigla SAP aqui na escola. O que significa a sala de SAP? SAP é uma sala de apoio pedagógico. É uma sala de aula que auxilia os alunos a desenvolver a leitura, a escrita. Eles já sabem, mas aqui nós estudamos um pouco mais. Na próxima aula nós vamos trabalhar mais sobre isso. Nós vamos entrar na internet para ver o que está acontecendo. Professora, o Plano Nacional de Formação dos Professores, ele é um plano que atualiza o professor. O que você acha? As formações, elas são úteis porque com todo o conjunto ali dos professores, nós procuramos trocar as nossas experiências, procuramos também aprofundar escritos de autores, de pensadores. É uma coisa muito importante. Eu, particularmente, gosto. Mesmo se às vezes você vai num curso que você acha que você já sabe aquilo, mas tem sempre algo novo. Faz você refletir. Muitos de nós trabalhamos o dia todo, então às vezes fica complicado você vai se reciclar trabalhando o você dia todo, fazer uma formação trabalhando o dia todo.
Mas existem já várias possibilidades para isso também. Antigamente, para ser professor, você precisava cursar a escola normal. Mas atualmente existem diversas opções de cursos de formação, tanto presenciais quanto à distância. Esse Plano Nacional, Plano Nacional de Formação de Professores, eu acho que ele tem uma vantagem sobre os planos anteriores. Primeiro, a gente tem uma política, tem um plano, né? E por outro lado, esse plano está reconhecendo de alguma maneira que as necessidades são diferenciadas. Primeiro, você tem professores que são aqueles professores que eles não têm ainda uma formação de nível superior. Então, nós vamos, esses professores vão ser formados, eles vão ter a possibilidade de concluir um curso de licenciatura, um curso de graduação. A gente tem a situação dos professores que eles têm uma licenciatura, numa área e eles estão atuando em outra área. A gente pode achar isso um absurdo, mas isso existe, O professor que é formado em letras, mas ele está dando aula de história, ou o professor que é formado em pedagogia está dando aula de matemática. Uma terceira categoria que são aqueles professores que não têm uma licenciatura, que às vezes até têm uma formação em nível superior, mas não têm uma formação específica. 250. Só que aí você tem que potenciar. Não tem jeito, tem que correr atrás mesmo. Tem que pensar que quanto mais preparado estiver o professor, melhor é o aprendizado do aluno. É o caso da Valdisseia e do Flávio. Eles são 2 professores da rede pública de ensino e estão buscando uma formação constante para oferecer mais qualidade de ensino para os seus alunos. A nossa história começa em Paracambi com a Valdisseia Celeste, professora do ensino infantil. Ela resolveu que era hora de voltar à sala de aula, só que dessa vez como aluna. Eu me chamo Valdisseia Celeste, Eu não tive educação infantil, não passei por educação infantil. Quando eu entrei na escola, na primeira série, eu tive uma professora que eu, muito carinhosa, que soube lidar, com a turma, Então, eu me encantei com o jeito daquela professora e comecei a querer ser professora, Eu tinha 7 anos. Eu quis ser professora, falei que ia ser professora. Eu fiz já o 2º grau de formação de professores. E assim, eu comecei a ver um outro lado da educação, A começar a ver a importância da criança estar aprendendo. Vamos contar as meninas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas meninas vieram para a escola hoje? 4! Eu me formei em 94, voltei em 2002. Foi quando eu entrei na faculdade. Então eu senti que nesse intervalo eu não tive progresso, eu estabilizei. Não pensei em objetivos diferentes nem para mim, nem para meus alunos. Agora não, eu penso para mim e para meus alunos também. De Paracambi, sem sair do estado do Rio, chegamos agora em Magé para conhecer o professor Flávio, que também buscou cursos de formação para se tornar um professor melhor. Eu moro aqui há 5 anos. Morava no Rio com a minha mãe. 25 anos da minha vida eu morei lá. Minha família, toda ela, é feita de professores, minha mãe, meus irmãos. E eu não queria ser professor também. Eu, como trabalho como técnico químico na indústria há 10 anos, aí eu fui estudar química, voltar para química, Só que aí, para poder trabalhar na indústria e também trabalhar à noite,
eu pensei, vou primeiro fazer licenciatura e depois eu faço o complemento do bacharelado. Na primeira matéria de ciências pedagógicas, eu tive uma professora que foi a Cristina Novikov. Ela foi responsável por despertar esse sentimento e toda a beleza social que é ser professor. Hoje eu não penso mais em voltar para fazer o complemento do bacharelado, e sim em me especializar, como eu estou fazendo, como professor. A minha primeira experiência em sala de aula, ela foi esse ano, com as turmas do estado à noite, turmas de segundo grau médio e EJA, né? Ensino de jovens e adultos. O EJA é um supletivo, eu tenho alunos de 16 a 50 anos de idade e os exemplos que eu uso para fazer a pessoa entender o conteúdo de química, uma pessoa de 50 anos, são diferentes do 16. É uma quantidade em gramas, 0,6 decigramas, né? Ou seja, 10, não tem a grama, decigrama, 10 vezes menos do que 1 grama em 1 litro de sangue. Então, mas o mesmo quanto que o cara bebeu aí para poder atingir. Pois mas é isso que eu tô querendo fazer vocês pensarem. Como é que talvez funcione essa relação? Do álcool oxigênio. Dá um palpite. Tem aí mais leve. Química é uma matéria muito... se a pessoa não estiver ligada o tempo todo, não tiver um outro lado também para poder ver, é difícil. Na chegada do professor Flávio aqui no colégio, eu senti logo a mudança. Então ele faz a teoria e depois ele também passa os trabalhos aqui para a gente fazer. Já houve alguns trabalhos que ele mostrou para a gente na prática, muito bons, entendeu? E ele está inovando. Eu, como professor de química, tenho condições, e aí me especializando cada vez melhor, de despertar neles esse interesse. Está sendo uma experiência muito boa. Evidente a diferença que a gente vê, né? No caso do professor Flávio, de outros professores que continuam estudando, fazem uma pós-graduação, fazem outros cursos, ele traz novas experiências, tanto na prática como na convivência com outros profissionais, estimula, a gente se sente bem, a autoestima da gente melhora muita coisa. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa certeza de que a formação do professor não se esgota naquilo que a gente chama hoje de formação inicial. E isso supõe, né, uma articulação cada vez mais, né, entre as instituições de formação e as escolas onde esse professor vai atuar, né, e não só, eu acho que ela não existe, como ela ainda não se configura como uma preocupação significativa dos poderes públicos. Você tem que pensar muito mais num processo de desenvolvimento profissional do professor, né, ao longo de toda a carreira dele, do que única e exclusivamente na formação inicial. Minha rotina, ela é corrida. Eu acordo normalmente às 5, às 7 saio para trabalhar. Trabalho, como eu falei, numa indústria de 8 às 5. 3 vezes durante a semana eu saio às 5 e vou dar aula à noite no estado, em 3 escolas. Chego em casa 10, 10 e meia. No sábado tem a especialização que eu curso lá na UFRJ. É corrido, mas é prazeroso. A especialização, ela está trazendo um retorno muito interessante. Muitos dos vícios que os professores que têm lá junto comigo estudando enfrentam, de ter que mudar a forma de pensar, a forma de atuar, preventivamente já começo a me corrigir de agora. Como eu estou começando, eu já procuro não reproduzir aquele modelo de professor que eu tive em muitos dos meus professores. Mas foi aquele que conseguiu incentivar e transformar, ajudar a transformar. A ideia desse curso surgiu há mais ou menos uns 3 anos,
em função de uma demanda que a gente recebia de professores e dos nossos próprios alunos do curso de licenciatura em Química, que eles queriam uma formação continuada. E fundamentalmente o que a gente queria desde o início era ter um conjunto de disciplinas que fossem capazes de discutir conceitos de química, fazer uma revisão de alguns desses conceitos, mas ao mesmo tempo se preocupando em como esses conceitos poderiam ser transmitidos no ensino médio, mas não ficar só em cima do conteúdo de química. A gente queria também que tivesse etapas de discutir pedagogia, discutir o próprio papel do professor dentro do processo de ensino e aprendizagem e discutir o que é ser professor, por que a gente opta em ser professor, né? E o que a gente pode fazer para transformar esse ensino que hoje é tão criticado. Incentivar. Esse é o principal desafio, mostrar ao aluno que ali tem um conhecimento, mas muito rico, muito importante e bonito e que pode ser aplicado para ele em vários momentos da vida dele. Eu estudo no CEDERJ, faço curso de matemática pela UF. Que número é esse aqui? Quando eu fiquei sabendo do CEDERJ, né, eu achei interessante por o ensino ser à distância e por ser público, né? A gente tem uma plataforma, né, para acessar, ali a gente baixa as ADs, vê os gabaritos das provas, depois que a gente realiza as provas, que são as APs, né, avaliações presenciais. Tem uma sala de tutoria onde a gente pode postar nossas dúvidas, eles nos respondem. Achei que seria um curso fácil, tem que estudar. Se eu não estudo, eu não vou ter dúvida para tirar. E se eu não tiro dúvida, a avaliação presencial chega e eu não atinjo a média, né? O projeto, né, desse educação à distância, assim, quando eu entrei, o que me apresentaram foi o seguinte: né, um professor lá da Universidade Federal Fluminense queria organizar o material, que vai preparar as avaliações, que vai dar realmente suporte de professor para todos os alunos do estado inteiro. E o tutor é aquele que vai acompanhar o grupo de estudo, que vai tirar dúvidas dos alunos, que vai acompanhar um aluno que está longe da universidade. A nossa realidade aqui, a maioria do pessoal não é aqui de Paracambi, é da região, então o pessoal vem de longe e a oportunidade que eles têm pelo trabalho, pela rotina, é vir ao sábado. Então a gente tenta ofertar todas as disciplinas, as tutorias no sábado e está funcionando. E os alunos têm participado bem. Já há algum tempo tem se verificado que existe uma carência muito grande de professores na área de ciências, no país como um todo e particularmente aqui no estado do Rio de Janeiro. As universidades públicas, elas estão das 6 que então existiam, 5 se localizam praticamente na região metropolitana. Surgiu a ideia de utilizar a capacidade instalada nessas universidades para oferecer vagas de cursos de licenciatura nestas áreas, espalhado pelo estado todo. E a forma de fazer isso é através da educação à distância, porque você não tem como viabilizar campus avançados pelo interior afora, né? Que seria uma coisa extremamente onerosa. A educação à distância é uma modalidade de educação que se pressupõe que o seu aluno, né, no meu caso é o professor, ele não está vinculado, ele não está presente na sala de aula junto com o professor, né? E além disso, ele cria a flexibilidade temporal, né? Uma é espacial, a outra é temporal, no sentido de que ele pode criar o seu próprio horário, criar a sua própria grade de estudos, né? Isso vai exigir dele também uma certa autonomia, que diferencia bastante do ensino presencial, em que você tem um horário rígido. Por outro lado, ele flexibiliza no sentido de possibilitar um professor que trabalha, um professor que tem uma carga horária intensa, ele pode conseguir estudar no final de semana, por exemplo, ou durante um período que ele tenha vaga na semana. A única coisa que a gente não flexibiliza é a meta, né? Então, a meta é formar um profissional qualificado, mas a forma de chegar a essa meta, ela pode ser bastante flexível para ser adequada para essa diversidade de perfis, né, de que é composta a nossa sociedade.
educação do professor, através de uma formação continuada, é fundamental para que esse professor continue atualizado, conhecendo novas maneiras de se ensinar. Também proporcionar a esse professor uma formação mais filosófica, em que ele possa aliar o discurso científico com a análise sociológica do meio onde nós vivemos, né? A gente está lidando com pessoas que pensam, né? Então, cada um tem o seu pensamento. Então, a partir do momento que você não está se aperfeiçoando, você nunca vai saber como... Sempre está levantando projetos para que você possa estar atingindo aquele aluno. A profissão de professor é uma das poucas, se não for a única, que pode mudar a vida de alguém. Pode mudar a vida daquele garoto, daquela garota que está ali sentada com a tua atuação. A recompensa do professor não é a que a gente recebe mensalmente, porque ela é mínima. A recompensa do professor é você encontrar com esse aluno que foi teu daqui a alguns anos realizado, né? Um cidadão crítico, consciente, entendeu? Isso é muito legal. Sem uma população educada, a gente não vai sair do lugar. E quem forma, quer dizer, a base da educação não é metodologia, não é técnica, não é dinheiro. É o profissional que trabalha. A gente tem que resgatar o valor do professor na sociedade. Isso está um pouco esquecido, né? Mesmo o Estado, quando eles tentam valorizar o professor, eu acho que eles não conseguem entrar na dimensão do que é um professor, né? O que ele representa na sala de aula, o que ele está construindo dentro da sociedade. Então, eu não acredito em nenhuma mudança, em nenhuma grande conspiração, no sentido positivo, né, de melhorar a desigualdade social, se a gente não mudar a formação desse professor, se a gente não melhorar a condição desse professor em sala de aula. Aqui no Brasil, de uma forma geral, o professor ele não está vinculado a uma escola específica, né? O professor é do Estado, o professor é do município, né? Então a gente percebe uma circulação muito grande dos professores, né? Ele não constrói aquele vínculo com aquela instituição escolar específica. Eu acho que não dá para a gente pensar, né, a questão da melhoria da formação do professor sem a gente pensar a questão da melhoria da qualidade da escola. A escola tem que ter espaços, né? Tem que ter tempos para que os professores se encontrem, para que os professores socializem o seu trabalho, né? Para que eles possam efetivamente trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, né? E isso a gente ainda não percebe como uma preocupação, né, dos poderes públicos. Essa aqui é a professora Edna, professora de Educação Física aqui no Colégio Carlos Augusto Queiroz da Rocha. Professora, explica pra gente, a aula de Educação Física ainda é a aula predileta dos alunos? Com certeza, né? Quando não tem aula de Educação Física, eles ficam muito bravos. Eles gostam sempre de praticar esporte, se reunir em grupo. Qual a importância do esporte na educação, na tua opinião? Educação Física, o esporte em geral, ele desenvolve tanto a parte motora, quanto a parte afetiva, quanto a parte social. É um desenvolvimento global do indivíduo. Você lembra da Olimpíada de Atlanta, 96, a seleção feminina? Lembro alguma coisa. Você comemorou alguma coisa, professora? Sempre esportes assim diferentes do futebol eu sempre acompanho, né? E eu vibro bastante. Achei interessante para eles. Então acho que você vai gostar muito da visita que a gente trouxe para o colégio. Essa atleta estava na seleção brasileira que conquistou a primeira medalha olímpica no vôlei feminino na Olimpíada de Atlanta. Bom, galera, eu reuni todos vocês aqui para que vocês conheçam uma pessoa muito especial, um atleta de renome e uma pessoa muito envolvida em educação aqui no Brasil. Por favor, uma salva de palmas para Ana Moser. Ana veio conversar um pouquinho aqui com a gente. Eu sei que vocês têm perguntas para ela. Sou tímida. A câmera me inibe. Meu nome é Douglas. Ana Moser, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu queria saber assim, se durante sua trajetória tu sentiu assim um momento que deu mais dificuldade para ti assim? Quando eu virei atleta, né, profissional, isso eu tinha 16 para 17 anos.
Eu joguei em Blumenau até essa época, né? Estudava e jogava, né? Tinha vida normal, só que eu também jogava. Treinava à tarde, treinava à noite, ia para a escola de manhã. E aí eu, com 16 para 17, um time de São Paulo, profissional, me chamou para jogar, eu e minha irmã. E aí foi o primeiro choque, né? Quer dizer, aí eu virei atleta, né? Já ia para a seleção brasileira, então ficava concentrada há meses, né? Treinando e só treinava de manhã à tarde, né? Eu demorei mais 2 anos para acabar o ensino médio, né? Quase impossível estudar. Mudou totalmente a vida, né? Aí eu virei uma profissional com essa idade. Como é que você entrou no vôlei? Como é que você decidiu que esse era o esporte da sua vida? A coisa não foi assim decidida, né? Eu comecei a jogar com 7 anos. Sou de Blumenau, de Santa Catarina, uma cidade pequena, né? E que tinha esporte na cidade, entendeu? Minha família gostava de esporte. Fiz esporte em clube na cidade e fiz esporte na escola. Eu não fiz só vôlei, eu fiz vários esportes. Atletismo eu fiz mais sério, mas eu fazia handebol, natação, jogava tênis de mesa até. O negócio era competir. O negócio era. Então eu era uma pessoa, né? Isso, né? Uma pessoa ativa, que gosta e tinha todo o ambiente para ajudar. Enfim, aí jogava na cidade, jogava pela escola, jogava pelo clube, jogava lá em Santa Catarina, campeonato infantil, campeonato juvenil e tal. E às vezes isso falta um pouco hoje em dia, né? O fazer pelo prazer do esporte, né? E pelo benefício, né? É legal, é divertido, a gente faz junto com outras pessoas, então, né? Desenvolve, né? Ali um círculo de amizades. Tal, essas coisas, né, que são legais do esporte, às vezes o profissionalismo tira um pouco desse romantismo, né? Eu queria saber, na sua carreira, qual foi o título mais marcante? Eu acho que essa medalha na Olimpíada de Atlanta ela foi a mais importante, né? Porque não tem, mesmo sendo de bronze, né? Porque não tem competição mais difícil, né? E mais importante do que Olimpíadas. Mas eu tive outras medalhas, né? Eu acho que foi assim, a primeira medalha importante foi uma medalha de ouro no Campeonato Juvenil, em 87, né? Que foi o primeiro título mundial do vôlei brasileiro. Tanto masculino quanto feminino, adulto, juvenil. Aquele time lá tinha a Fernanda Venturini, tinha a Márcia Fu. No fundo, assim, a medalha de ouro às vezes é o que mais fica, né? O que é legal do esporte é você ter conquistas, né? 6 vezes campeã paulista, 4 vezes campeã brasileira e 5 vezes campeã sul-americana. Tem certeza absoluta? Essa eu tenho, e campeã mundial. E precisa se dedicar, entendeu? As coisas não vêm de graça, você precisa construir as coisas, né? Tanto no esporte, né? Precisava treinar, precisava aprender a técnica bem, né? Precisava fazer preparação física, né? Para estar forte, né? Na escola tem que estudar, tem que buscar o além da escola, não só aprender a matemática direitinho, né? Mas também aprender a se relacionar bem com as pessoas, aprender a se comunicar. Trabalho em equipe. Aprender a construir junto, né? Isso é super importante. Para aprender a conviver, você tem que entender um pouco, né? Se entender e entender um pouco o colega, né? Porque todos tão diferentes, né? Então, a gente vive hoje um mundo de diversidade, precisa aprender a lidar com isso. Tem que estar esperto, tem que buscar, enfim, pensar no que eu gosto, no que eu quero, né? No que eu preciso, no que eu posso, né? Meu nome é Felipe e eu gostaria de perguntar como você vê o esporte aqui no Brasil e no mundo. Bom, o esporte ele tem uma história, né? Até começo aí de 1900 e pouco, 1920, eram mais as elites que faziam esporte, né? E o esporte passou a ser popular, né? Passou a ser ensinado nas escolas e mais para frente ainda o esporte passou a ser profissional. Hoje o esporte ele tem um pouco de tudo isso no mundo, né? No Brasil a gente tem algumas coisas disso, né? A gente tem o negócio, né? A gente tem o esporte profissional, que é só para poucos. Falta mais, né, estímulo e educação até para as pessoas praticarem esporte para a saúde. E falta também melhor o esporte na escola.
Edna, sou professora de Educação Física e eu sei que você desenvolve um trabalho, um projeto com voleibol. Eu gostaria que você falasse os objetivos desse projeto que você faz. Ó, Edna, não é só voleibol, na verdade tem vários esportes, né? E dependendo do interesse, né, pode ser qualquer esporte, né? O tipo de modalidade independe, né? O que a gente trabalha é o processo educacional do esporte, da atividade motora. É o Instituto Esporte e Educação, né, que tem 8 anos de atividade. São mais de 120 professores contratados, professores estagiários contratados, fora outros professores de municípios como Sorocaba, Itatiba, né, que são do município, né, mas trabalham em núcleos, né, que a gente coordena. E tem outros projetos. A gente também viaja o Brasil fazendo um projeto que é a Caravana do Esporte, que a gente leva atendimento e curso para professores em municípios pequenos do semiárido, do centro do Brasil, a periferia dos grandes centros aqui de São Paulo. E a gente faz muitas formações para professores em projetos com o Unicef. Então a gente trabalha uma metodologia que é o esporte para todos, né? E que vai em cima de um planejamento educacional que envolve as atividades motoras, envolve também as questões culturais, as questões de saúde, as questões de cidadania, as questões de protagonismo, especialmente dos jovens, né? A gente fez até uma avaliação, né, que fez uns questionários com as crianças e tinha essa pergunta, que você quer ser quando crescer, e aparecia a resposta, né? Eu quero ser Ana Moser. Depois de um tempo, a gente foi trabalhando, né? As oportunidades foram aparecendo para as próprias pessoas daqui e as lideranças foram aparecendo naturalmente. Então, os adolescentes passaram a ser lideranças. O modelo dele passou a ser uma coisa próxima. E a gente tem todo um planejamento que seria um currículo do esporte educacional. A gente está tentando pensar esse esporte na escola, esse esporte nessa faixa etária, esse esporte que é para todos, né? E que mais tarde os adultos, né, os jovens, os adultos vão ter esses hábitos, né, como hábitos saudáveis de vida, né? Então vão continuar praticando atividades motoras, né? Então é nesse sentido que a gente trabalha. Ana, você veio para São Paulo muito nova, né? Adolescente. Então eu queria puxar um pouco da tua lembrança de como foi seu ensino básico, seu ensino fundamental, como foi seu primeiro contato com a educação. Eu estudei numa escola que era muito boa, era forte pra caramba, exigente, né? A média 7. E não tinha refresco, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, na verdade, eu sempre fui muito CDF. E mesmo na época que eu jogava, quando estava mais velha, que eu viajava às vezes, perdia a semana, perdia um mês de aula, eu não tinha problema. Eu sempre gostei muito. Então, quando você aprende como se constrói conhecimento, isso é um clique, isso não é teórico, né? Aí você aprende qualquer coisa na vida, né? Ana, brigadíssimo pela tua presença aqui no programa Caminhos da Escola, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado a vocês. Meu nome é Jovelino Fabiano, estou no 1º ano e eu nunca entendi porque o céu é azul. Os raios de luz solar são formados pela união de várias cores, que se espalham ao entrar na atmosfera. Por ter um comprimento de onda mais curto, a cor azul é distribuída de maneira mais eficiente do que as outras, deixando o céu azulado. Estou de volta à Escola Carlos Augusto Queiroz Rocha para a terceira e última etapa do desafio. Hoje, os alunos vão ter que terminar a campanha, aprovar com o cliente, que é o Dr. Cássio, e veicular os spots na rádio da escola. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que eles estão saindo? Os alunos da Escola Carlos Augusto de Queiroz Rocha receberam uma missão: criar um anúncio de rádio estimulando a doação de sangue. Tentar pegar o mais... E aí o doador fala: doe sangue, você também. Chegou o socorrista. Hemorragia. Estanque o sangue. Tipo de sangue. O negativo. Salve. Vai ser uma coisa bem interessante. A gente colocou efeitos, a gente passou informação, todo mundo deu um pouco de ideia, né? Ficou uma coisa bem... Assim, ninguém ficou de fora, todo mundo deu uma ideia. A minha foi: o sangue tem prazo de validade, mas a doação não. E pare, pense, doe, salve. Roberta fala: estanque o sangue. Hemorragia. Hemorragia. O negativo. Tipo de sangue ou tipo sanguíneo? Tipo de sangue. Aí depois assim, ó, o tipo de sangue. Aí faz O negativo.
negativa, tipo, não tem tipo de sangue. Aí foi surgir as frases, o tipo de música. Pelo menos. É duro convencer a gente. Mas é difícil convencer vocês também, não? Cada um de nós falou um pouquinho. Então a gente ajuntou e fez uma mega frase. Segue o sangue. Tipo de sangue. Tipo O negativo. Achei que foi bastante legal, bastante criativo. Eu queria que fosse a minha, mas teve votação e ganhou a deles. Se no mundo não existisse vida, não existiria eu e você. Então doe um pouco da sua vida para alguém que está prestes da sua vida perder. Se nós ficarmos também muito tempo com essa música... Não, mas já tá feita. A música já está feita. Mas não é sobre ela que nós temos que decidir. Vamos ensaiar uma vez que todo mundo fala, professora? Pra gente... Essas falas, né? Chegou, socorrista. Hemorragia. Sangue, tipo de sangue. Tipo O negativo. Está em falta. Desejo de doador. Não tem. Tem que pegar esse início para que ela se encaixe perfeitamente. Doe sangue, salve a vida, doe sangue. Doe sangue, salve a vida, doe sangue. Então, ó, tem que pegar o início, ó. Não, é a frase musical. Agora nós vamos cuidar desse início dessa frase para começar. Doe sangue, salve a vida, doe sangue. Doe sangue, salve a vida, doe sangue. Legal. A gente abaixa um pouquinho o fundo, né? Você fala O negativo, tipo O negativo. Nós já viemos de um histórico de projetos. E cada projeto que a gente tem é um avanço. Desse desafio, a gente sai muito mais forte. A frase que eu tinha escolhido também não foi usada. Nem por isso eu fiquei triste. Tipo, eu gostei, porque a gente tinha que escolher a melhor. Se a minha não foi a melhor, a de outra pessoa foi. E a gente tá no grupo. Eu fiz uma só que não foi usada, que é o sangue é uma transmissão de vida. Minha ideia foi o drama que teve no começo. Ficou muito dramático no começo, mas depois, saiu aquele drama. Doe sangue, salve a vida, doe sangue. Eu inventei uma frase... Doe sangue, pode confiar, uma vida você vai salvar. Ele fez até o gesto. A frase, infelizmente, não foi usada, né? Mas... Olha, meu amigo, eu vim aqui pra te falar. Faça uma doação de sangue para vidas poder salvar. Oi, eu te peço, por favor, preste bastante atenção. Faça uma doação de sangue para ajudar o seu próximo irmão. Chegou, socorrista. Hemorragia. Segue o sangue. Tipo de sangue. Tipo O negativo. Não tem. Desejo de doador. Pare. Pense. Doe. Salve. Doe sangue. Pode confiar. Uma vida você vai salvar. Eu gostei. Achei que no processo vocês fizeram perguntas bem pertinentes, perguntas interessantes. Muitas delas, eu acho que é da maioria das pessoas que vão escutar essa propaganda. E eu acho que foi um bom trabalho que vocês fizeram. Eles vão ser multiplicadores, eles vão passar de sala em sala, eles vão capacitar os outros alunos, todo mundo vai ficar informado sobre como funciona um banco de sangue, porque é importante doar sangue. Então isso daí vai ser uma sementinha que vai se multiplicar. Doe sangue, salve a vida, doe sangue. Professor, falta sangue? Sim, muitas pessoas não doam por falta de informação. Todo material é descartável e não há risco de... É sempre muito interessante, trabalhos novos com alunos, muito embora eles já venham de um processo, de vários projetos na escola, eles vão sempre em busca de novos conhecimentos, pesquisaram, e isso faz toda a diferença para o jovem. Eu gostei assim no final que ele fala para a pessoa doar sangue que não tem nenhum problema de contaminação. Essa matéria foi importante para que os alunos também possam saber como é que funciona essa parte de doação de sangue, por causa assim, tem hospitais que não têm o sangue suficiente para as pessoas que sofrem acidentes e precisam de sangue. Pense, doe, salve! Desafio cumprido, spot entregue, agora é hora de avaliar todo o processo. Locução. Nós vamos dar uma nota de 0 a 2, pois nós vamos somar cada item. Vocês acham que a locução, o trabalho todo de locução, das frases, né, que cada um falou, essa locução
Foi razoável, boa, como ela foi? 2. 2, todo mundo acha que é 2? Eu me acho que foi Nota 2, locução tá, Bom, né? tá perfeita. Qual é o próximo? Comunicação com o ouvinte. Pode ter sido um texto muito formal, que não dialoga com o ouvinte e ele acha uma coisa que não dá nem para entender direito. Ou pode ser um texto coloquial, de uma linguagem simples, com toques de originalidade, que deu para todo mundo entender. Eu acho um e-mail. Um e-mail. Um e-mail? Um e-mail, eu acho. Um e-mail? Nem chegou assim a perfeição, né? Mas por que um e-mail? Eu sei por quê. Por quê? Então Por quê, Jéssica? Porque assim, a fala que a senhora disse foi muito boa, mas eu acho que o som, as carreiras que teve parte que ficou mais alta e parte que ficou mais baixa, isso desregulou um pouco. Por isso um e-mail, então. O próximo? Correção da linguagem. A peça com 3 ou mais erros de sintaxe, concordância, vocabulário, ou a peça sem erros de vocabulário? 2. Originalidade. Originalidade. Foi uma peça que parece cópia de um material que a gente olhou e copiou igualzinho, ou nós criamos tudo totalmente sem copiar de ninguém? 2. Diga lá. Conteúdo. Tem alguma coisa nesse conteúdo que a gente colocou que não foi importante, que a gente não queria comunicar? Ou tudo que a gente colocou, todo o conteúdo é relevante, com destaques, que não estão presentes em materiais mais comuns? Tudo que a gente queria dizer. 2. Por quê? Não, peraí, vamos entender a opinião dos que não concordam com a nota. Eu não gostei do funk, eu falei isso, mas a maioria ganhou. Tudo bem que é um funk que não fala palavrão nem nada, mas eu não gostei do ritmo, me dá dor de cabeça, funk. Então, Marcos, você falou que você não gosta do funk. Do funk eu também não gosto, que você sabe que gosta de rock. Mas é que tá, a professora não se referiu ao ritmo da música, e sim a letra que se tratava. E a letra que se tratava era falando sobre a doação de sangue. E isso foi o que contribuiu, e não o ritmo, porque o ritmo não vai, cada pessoa tem um gosto. E o seu gosto é um igual, o meu é outro. Mas isso é a letra que tá definindo. A professora disse que se a gente concordou e achou que alguma coisa ficou demais ou alguma coisa ficou faltando. Eu não gostei do funk. Cada um teve o direito de dar sua nota, deu um e-mail. É a minha nota, ela perguntou a nota individual de qualquer uma pessoa e eu dei a minha. Eu queria dizer que o funk não foi escolhido porque ninguém gostou, não. Foi escolhido porque é um ritmo que contagia a maioria dos jovens e os jovens que precisam ouvir isso, porque eles precisam doar mais sangue. Está em falta. Então, meus queridos alunos, minhas amadas companheiras, nós temos uma nota final. 9,5. Meio pontinho, porque nós achamos que nós demos um pequeno deslize, mas para quem tinha um desafio gigante de em 30 segundos colocar uma mensagem realmente impactante sobre doação de sangue, nós conseguimos. A gente aprendeu muito. No começo a gente não sabia nada. As pessoas perguntavam e a gente não sabia o que falar. Aí a gente começou a pesquisar e a gente começou a saber muitas coisas, muitas. Para mim, a vida que ficou de importante é porque eu aprendi mais coisas e isso sempre ajuda mais. Outra coisa também foi o trabalho em grupo, que a gente trabalhou bastante em grupo, ninguém ficou para fora. Todo mundo ajudou, todo mundo fez um pouquinho do trabalho e no final deu tudo certo, a gente juntou bastante informação. Foi uma coisa bem interessante e assim, a conclusão que eu chego é que isso vai valer muito pra mim no futuro. Eu acho que o que saiu foi o melhor que a gente pôde fazer, todo mundo deu suas ideias, todo mundo falou. Eu pensava até que ele não ia gostar, mas no final gostou. Eu aprendi bastante, trabalhar em grupo. E eu achei muitos amigos bons, assim mesmo, que se pode confiar. Esperamos que o próximo ano o pessoal continue com esse projeto. Nunca vou esquecer esse momento e eu pude aprender também que como o sangue é importante, bem importante para nossas vidas. O objetivo do quadro Desafio é incentivar a pesquisa, o trabalho em grupo, a solução de problemas, trabalhando a autoestima, a criatividade e a aplicação do conhecimento no dia a dia desses alunos. O Colégio Carlos Augusto Queiroz Rocha aceitou e participou de todas as etapas do desafio, com muita vontade de aprender e muito entusiasmo. O Museu Histórico Nacional foi criado em 1922 no Forte de Santiago, no centro da cidade.
A inauguração fez parte dos festejos da exposição do centenário da independência. Hoje em dia, o museu abriga a maior coleção de moedas da América Latina e possui um acervo de documentos e manuscritos que ajudam a contar a história do Brasil. O museu fica na Praça Marechal Âncora, centro do Rio de Janeiro, e fica aberto ao público de terça a sexta, das 10 às 5h30 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, das 2 às 6 da tarde.